Olá, tudo bem, gente? Eu sou a Rafaela, professora aqui na Foco Total Concursos e hoje saiu o edital dos Correios. Então eu trouxe o edital aqui para a gente destrinchar de uma maneira clara, objetiva, sem perder muito tempo e trazer de fato o que é importante para você saber neste dia 9 de outubro e também como a gente vai organizar a sua vida até a data da prova. E depois a gente vai estar junto aí na sua aprovação. Então, olha só, separei aqui algumas principais informações, então já li todo o edital, já grifei o que é importante, então eu vou trazer aqui para vocês também verem que é muito mais simples do que a gente imagina, tá? Só com uma boa leitura de edital, como eu fiz aqui anteriormente, que a gente consegue ter real noção, né, do que vai ser cobrado, de como vai ser cobrado, de quantas vagas tem disponíveis, de remuneração, de benefícios. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer todas essas informações para vocês bem mastigadas, tá? Mas de primeira aqui, ó, já deixa o like, já segue a gente, né? Se inscreva aí no canal, que aqui na Foco Total a gente deixa todas as informações dos principais concursos públicos do estado do Rio Grande do Sul e também de outros concursos a nível nacional, tá certo? Então, sem mais delongas, o que eu trouxe aqui para vocês? Vamos lá, 1.2. O concurso público destina-se a selecionar candidatos para o provimento de vagas imediatas. Ponto muito importante isso, tá, gente? Vagas imediatas do cargo de agente dos Correios de nível médio. Então, primeira informação importante, esse cargo é para nível médio e as vagas são imediatas. Aqui a gente não está construindo, né? Esse concurso dos Correios não é para construção de cadastro de reserva, não é. Todas as vagas que foram previstas nesse edital, que estão sendo previstas nesse edital, são vagas imediatas. E ainda mais, né? Segundo o presidente dos Correios, a previsão é que ainda este ano, ainda em dezembro, as primeiras pessoas sejam chamadas. Então, olha só que legal, estamos em outubro, né? Esse momento que falo com vocês, estamos em outubro. Imagina daqui a 2 meses você já ser servidor público de uma das maiores instituições do país, né? Já em dezembro tá aí recebendo o seu primeiro salário, o seu primeiro benefício dos Correios. Então vamos lá, ó. Ponto 1.3. O prazo de validade do concurso público ele é de 1 ano. Então, dentro de 1 ano, todas as vagas precisam ser chamadas, todas as pessoas precisam ser chamadas, né? Isso é um ponto legal, porque antigamente a gente tinha concursos que duravam mais tempo, então ele se estendia muito. E agora uma tendência, não só dos Correios, mas de outras instituições, é que os concursos eles tenham prazos mais curtos, para que as pessoas sejam chamadas mais rápido, né? Para que não demore tanto. Imagina você esperar 2 anos para ser chamada para um concurso, 3 anos para ser chamada numa vaga. Você não vai ficar esperando esse tempo todo, né? A vida é muito mais agitada que isso, né? Não tem como ficar esperando. Então, pensando nisso, os concursos agora eles têm prazos mais curtos, né? Ali de validade. Tá certo? Isso é muito bom. Isso mostra também uma tendência de que daqui a 1 ano a gente pode ter outro concurso dos Correios, né? Então, a depender aí da demanda. Mas é muito legal fazer essa análise, que é saber que dentro de 1 ano todo mundo vai ser chamado, né? Então, não gera tanta expectativa. Puxa, será? Quanto tempo será que eu vou ser chamada? Será? Então, vagas imediatas, então todo mundo é chamado dentro de 1 ano. Outro ponto importante, gente, aqui é sobre as vagas. Tratando das vagas, a gente tem 3.099 vagas imediatas. Então, todas essas pessoas, as 3.099 pessoas vão ser chamadas. Não é criação de cadastro de reserva, tá? E, né, dentre essas 3.099 vagas, a gente tem ampla concorrência, 1.851 vagas,
Para pessoas com deficiência, uma separação de 10% das vagas, e para pessoas negras e indígenas, uma separação de 30% das vagas. Então, somando todas essas vagas, a gente tem 3.099 para todo o Brasil. No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as macro-regiões que estão envolvidas, né, nesse concurso dos Correios. Mas, gente, o mais legal é o que tá por vir, ó, que eu separei aqui, que eu anotei até de verde para vocês, ó. Além dessas 3.099 vagas, essas 3.099 pessoas que vão ser chamadas, os Correios poderá excepcionalmente convocar candidatos adicionais, né, para o suprimento de vagas. Então, olha só, essas 3.099 vagas, ela é o piso, ela é o mínimo. Todo mundo que tá aqui vai ser chamado. Agora o céu é o limite. Então, dessas 3.099, na verdade pode se chamar 4.000 pessoas, 4.500, 5.000, mas no mínimo 3.099, tá? Mas a instituição pode chamar bem mais do que essas vagas propostas. Isso é muito bom, né? Pensando aí que é um concurso a nível médio, que eu já vou falar da remuneração para vocês, um concurso a nível médio com mais de 3.000 vagas é uma mega oportunidade e uma prova simples, né, gente? A gente vai ver ali já já que é uma prova relativamente simples, né? Não tem muitas matérias a serem estudadas. Uma dúvida que sempre vem na nossa caixinha, né, da Foco Total é sobre o regime de trabalho. Então, sim, gente, mesmo sendo um cargo público, um cargo de servidor público, o candidato, né, a pessoa que vai assumir esta função, ele vai trabalhar, vai ser admitido no regime CLT, coisa boa, hein? Então, todos os direitos do CLT aí garantidos, juntar fundo de garantia, então isso é uma coisa muito boa, né? Então, todas as regrinhas do CLT valem aqui também, né, para o cargo do agente de Correios, tá certo? Continuando, que é a parte boa, que todo mundo gosta, é para falar sobre o salário e a carga horária. Então, tratando-se de CLT, a gente tem aí uma carga horária de 44 horas semanais, tá certo? Nível médio, e é o cargo de agente dos Correios para carteiro. Já vamos falar disso porque já deu uma certa polêmica, as pessoas estão falando coisas que elas não sabem, então por isso também a importância desse vídeo, né, para deixar todo mundo aqui com a informação completa, né, sem nenhum errinho, nem nenhum equívoco, tá certo? Falando de salário, temos um salário inicial de R$ 2.429,26, né? Mas a coisa boa dos Correios, os benefícios. Então, a gente está falando de, além de um salário inicial de R$ 2.400, um vale alimentação e um vale refeição recheado de quase R$ 1.500. Está falando de vale transporte, auxílio creche ou auxílio babá e ali, ó, plano de previdência complementar e plano de saúde. Olha que coisa boa. Você vai ter um plano de previdência lá para seguridade do teu futuro, plano de saúde, auxílio creche, vale transporte, vale alimentação. Então, o concurso dos Correios não é à toa que é um sucesso. O último concurso foi um sucesso, né? Milhares de pessoas fazendo aí o concurso dos Correios justamente por isso, porque ele é um cargo nível médio que pode chegar aí no inicial, juntando todos os benefícios e o salário, a R$ 4.500. Então, é um ótimo inicial, fora, né, gente, todos os planos de cargos e salários que são previstos dentro de uma instituição como a instituição dos Correios, tá certo? O que todo mundo quer saber agora, continuando aqui, né, o nosso edital que foi publicado hoje, dia 9 de outubro. Edital é para cargo de agente dos Correios carteiro. E aí vem toda uma certa ignorância de algumas pessoas, e a gente está aqui para bater isso, que é qual é a função do carteiro?
Para muitos, pode significar somente aquela pessoa que fica entregando ali, fica o dia inteiro entregando cartas, entregando objetos, entregando encomendas, mas isso, gente, é uma falácia, tá? A função do carteiro não é somente essa de ficar na rua entregando as coisas. Os carteiros, eles exercem tanto funções internas dentro da agência, como funções externas. E essas funções externas, que essa entrega, elas também são remuneradas. Então, caso o carteiro tenha somente essa função externa de entrega dessas encomendas, entrega de cartas e afins, ele ainda tem um adicional no salário dele de 30%. Então, olha só que maravilha, né? Então, não é aquele valor de 4.500 que eu falei para vocês, ele ainda aumenta o salário em 30%. Então, é um ótimo salário, né, considerando aí o nível de dificuldade da prova, tá certo? Separei aqui para vocês, justamente ali em amarelinho, as atribuições específicas do carteiro. Então, olha só, executar as atribuições relativas à coleta, recebimento, triagem, conferência, recondicionamento, distribuição, anotação, baixa, devolução dos objetos postais, mensagens telégrafas, contratos especiais e outros produtos e serviços previstos no portfólio da empresa. Então, observe, tem funções internas e funções externas. Além disso, também separei o ponto 5 aqui, ó. Executar as atribuições relativas ao atendimento interno e vendas nas unidades de pequeno porte, seguindo os padrões e normas para atender o plano de trabalho previsto na empresa. Então, já quebrando aqui, né, o que muita gente andou falando por aí sobre a função do carteiro, existe essas duas funções, essas atribuições tanto de dentro da agência quanto fora, e caso a função ela seja externa, tem um adicional de 30%, que é um ótimo adicional, é um valor que é uma porcentagem muito relevante no aumento de salário, tá certo? Outros pontos importantes aqui que eu separei, aqui tem um pouco sobre as reservas de vagas, tanto para pessoas com deficiência, como para pessoas negras e indígenas, que eu vou passar, que a gente vai falar mais na frente. Então aqui no edital, gente, tá explicando tudinho, como é que faz, como faz a autodeclaração, toda essa informação tá no site do IBFC. Também, se você quiser que a gente mande o edital para você, comenta aqui embaixo que a gente manda o edital, mas ele é facilmente encontrado aqui, né? Faz uma pesquisa também que você encontra rapidinho o edital, ele tá aqui, é público para todo mundo o edital, tá? Outras informações importantes, gente, aqui, chegamos, sobre os procedimentos para se inscrever neste concurso, tá? Hoje que eu tô falando com você, hoje é dia 9, hoje saiu o edital dos Correios. Amanhã, dia 10, começam as inscrições, tanto, né, o período de inscrição como o período de isenção de inscrição, que eu já vou explicar. Mas, tanto a inscrição como a isenção de inscrição, né, do valor a ser pago, são feitos pelo site da banca, que é o IBFC. Então, você pode entrar lá no site, que é o www.ibfc.org.br, e lá, né, você encontra, além de todas as informações, você consegue se inscrever para a prova. A prova, nível médio, novamente, ela tem um valor de inscrição de R$ 39,80. Então, é um valor super razoável, super ok, né, para ser pago, ainda pensando, né, em todos os benefícios, salário, extensão de salário, que eu falei para vocês antes. Então, é um valor muito tranquilo. Então, vale muito a pena fazer esta prova, tá, gente? Vale muito o valor de inscrição, um valor super razoável. Mas, além disso, tem isenção do pagamento dessa inscrição. E você precisa preencher ali alguns requisitos. Caso tu preencha esses requisitos, esse valor ele é isento. Então, você não precisa pagar, né, esses R$ 39,80. Então, quais são os casos?
O primeiro caso é o caso de doador de medula óssea. Então, se você for um doador, se você efetuou uma doação, então lá no site do IBFC você consegue colocar os documentos, né, os documentos exigidos e conseguir sim a isenção deste valor. Segundo ponto super importante, se você é inscrito no CadÚnico, né, que é o Cadastro Único do Governo, que é o Cadastro Único dos benefícios, né, dos programas sociais do governo, principalmente para as pessoas de família de baixa renda. Se você é inscrito, você também é isento, não só nesse concurso, como em muitos outros, tá? Fica ligado. Mas você não precisa pagar a taxa, nesse caso dos Correios, dos R$ 39,80 novamente. Entra no site da IBFC, né, e na hora de fazer a tua inscrição, pede isenção e coloca ali os documentos. Os documentos estão todos aqui estão solicitados aqui no edital, então você sabe quais são os documentos que tu precisa enviar, né, para conseguir essa isenção. Então o edital explica tudo isso, né? Não vou parar para explicar isso para vocês, mas é muito simples. Dentro do site tem todas as informações e no edital também, mas assim, questão de um documento ou dois, tá, gente? Muito tranquilo, tá? Outro ponto que eu vou trazer para vocês, então o edital aqui fala sobre alguns outros pontos, mas vamos falar sobre o que a gente quer saber, sobre a prova. E essa prova, gente, ela tá demais, demais mesmo. A gente tinha uma expectativa pensando assim, o que vai vir nessa prova dos Correios, né? A última prova foi há muito tempo atrás, só tinham 3 disciplinas, a gente não imagina que venha somente 3. Em algum momento, né, algumas semanas atrás, havia sido cogitada a hipótese de 120 questões, o que também não aconteceu. Então a gente estava aqui na Foco Total muito ansioso em saber o que viria dentro dessa prova dos Correios. E foi uma grata surpresa, uma ótima surpresa, ainda mais, né, com o time de professores que a gente tem aqui dentro, que sensacional. Então vamos lá, são 5 disciplinas, tá, gente? Português, matemática e informática, essas 3, a gente já tinha acontecido no último concurso dos Correios. Então essas 3, elas não são novidade, tá? Português, matemática e informática. Entraram 2 novas disciplinas, porém, gente, muito simples, muito tranquila e também vocês vão ver que ela é muito menos exigida nessa prova. Então ela não vai ter um protagonismo nessa prova dos Correios, que é conhecimentos gerais e código de conduta ética e integridade, tá certo? Então agora a gente tem 5 disciplinas, mas ainda, ó, as 3, português, matemática e informática, ainda tem o maior protagonismo, ainda lideram aí o volume dentro da prova, tá? Seguinte, dentro de português, a gente tem 15 questões. Matemática, 10, informática, 10, conhecimentos gerais, 10 e conduta ética, 5. Então, no total, a gente tem 50 questões, tá certo? Tá certo. Só que, além disso, a gente tem um outro ponto, que é pontos por questão. Então, olha lá, tá aqui nessa coluna que não foi pintadinha. Pontos por questão. Português, cada questão, ela vale 2 pontos. Então, se a gente tem 15 questões, cada questão vale 2 pontos, no total, o máximo que você pode fazer são 30 pontos. Matemática, cada questão vale 1,5 ponto. Então, 1,5 ponto vezes 10 questões, o máximo de pontuação que você pode fazer em matemática são 15 pontos. Noções de informática e conhecimentos gerais vale meio ponto. Então, cada questão vale meio ponto. Então, elas pontuam ali 5 pontos cada uma. E código de conduta são 5 questões, cada uma vale 1 ponto, 5 pontos. Então, no total, como é que você vai ser avaliado? Como vai ser o seu ranking? Como que, né, vai ser ali a análise? É através da pontuação. Então, o máximo que você pode fazer são 60 pontos, tá? Fez tudo, gabaritou 60 pontos, tá certo? Ótimo. Observe, então, gente, ó, português são 30 pontos de 60. Olha como o português é importante. Português, a gente tem metade dos pontos somente português. E a gente tem aqui, né, na Foco Total, todo mundo sabe,
o melhor professor de português do Brasil, o professor Andrezan, maravilhoso, né, que vai comandar aí a disciplina de português. Matemática, 15 pontos de 60. Professora Dani aqui também, nossa parceiraça, que vai comandar essa disciplina. Então, olha, português com matemática, 45 pontos de 60. Então, a gente já tem aí um volume muito grande de pontos. Estou falando isso, mas eu quero que vocês se atentem ao mínimo exigido, porque nessa minha fala pode parecer o seguinte: então eu vou estudar só com o Andrezan e só com a Dani, português e matemática, nem vou olhar para o resto. Não faça isso. A banca IBFC, ela exige um mínimo de pontos em cada uma dessas 5 disciplinas. Então não adianta você arrebentar em português, né, e não ter tirado os pontos mínimos em conhecimentos gerais ou ética, por exemplo. Então, olha ali, em amarelinho, eu coloquei para vocês o mínimo de cada disciplina. Então, português são 30 pontos, tu tem que fazer no mínimo 12. Matemática são 15 pontos, você tem que fazer no mínimo 6. Noções de informática, conhecimentos gerais e ética, você tem que fazer no mínimo 2 pontos. Então, é tranquilo, tá, gente? Mas isso é importante vocês saberem que não dá para negligenciar as outras disciplinas, tá certo? Mas é muito factível, então no mínimo você tem que fazer 30 pontos de 60, tá certo? Coisa linda, maravilhosa. Outro ponto importante aqui é a duração da prova. Então a gente tem uma prova que dura 4 horas para você fazer essas 50 questões, 4 horinhas. E lembrando que é solicitado pela banca IBFC que você chegue ali 60 minutinhos, 1 horinha antes do fechamento dos portões, porque, como eu disse, esse vai ser um grande concurso. Nós vamos ter muitas pessoas fazendo esse concurso. Então, né, para você ali não perder a sua sala, né, não se dispersar, chega antes, se organiza, fica tranquilo na sua salinha ali, caneta esferográfica, caneta de tinta azul ou preta, né, essas informações a gente vai dar mais perto da prova, mas só para eu trazer aqui as informações importantes do edital, tá certo? Outro ponto importante é que o edital ele vai correr aqui, tarará, falando sobre o dia do resultado, enfim. E eu quero trazer para vocês sobre os locais, né, sobre as vagas, aonde que estão disponíveis essas vagas, quadro geral de vagas. Então, gente, observa, a gente tem vaga em todos os estados. A gente tem vaga em centenas de municípios. Então, eu vou rolando aqui, né, o meu PDF e vocês vão ver a quantidade de vagas em cada uma dos estados e dos municípios. Não vou ler todos aqui para vocês, né, pelo nosso tempo, mas olha só, gente, eu vou passar aqui, ó, e vai perder de vista a quantidade de cidades, né, tanto para fazer a prova, como cidades que têm vagas para as agências dos Correios, ó. Minas Gerais, bastante, ó. Tô em Minas ainda, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, muitas cidades também, Tocantins. Então, a gente tem aqui, na maior parte dos estados brasileiros, em muitas e muitas cidades. Então, aproveita, gente, que é uma oportunidade sensacional. Então, a gente falou da remuneração, falamos da prova, 50 questões, nível médio. E agora eu vou trazer para vocês quais são os conteúdos programáticos, né? Que é o finalzinho aqui do nosso edital, falando sobre os conteúdos, o que cai de fato dentro de cada uma dessas 5 disciplinas. Então, olha só, para a língua portuguesa, o conteúdo programático é compreensão e interpretação de texto, que é bem importante para a banca IBFC, tipologia textual, ortografia, acentuação, classe de palavras, o crase, a oração, sintaxe da oração do período, pontuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, significação das palavras e redação oficial.
Dentro de matemática, então, professor Andrezan aí, ó, sensacional. Dentro de matemática, números inteiros, números racionais, números de grandezas proporcionais, porcentagem, juros simples, só juros simples, função do primeiro e segundo grau, sistemas de medidas e sistema monetário brasileiro, certo? Dentro de informática, temos internet aplicativos, ferramentas de busca, navegadores, sistema operacional e software, correios eletrônicos, programas antivírus e firewall, editores de apresentação, de planilhas e de texto, extensão de arquivo, teclas de teclado e pacote Office. Nesse momento, eu imagino que você esteja assim, um pouco ansioso. Meu Deus, como eu vou estudar isso? Por onde eu começo? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho tanto tempo, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho uma rotina corrida e é aí que a gente entra. A Foco Total, ela entra organizando todo o seu estudo. Então você não precisa se preocupar com isso. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente organiza a tua rotina por semana. Então, na primeira semana, você vai estudar, a gente vai organizar, ó, você vai estudar internet e noções de informática, vai estudar números inteiros em matemática e classe de palavras em português. Então você não precisa se preocupar qual é o cronograma, o que é mais importante, o que é menos importante, o que eu preciso saber e o que eu preciso saber, qual a profundidade do que eu preciso saber disso. Não se preocupe. Nós temos um método que se chama estudo por metas, que são essas metas semanais. Então o que você precisa fazer? Cumprir essa meta da semana. Então, toda segunda-feira a gente coloca lá na nossa plataforma para os nossos alunos e está sendo um sucesso. Vários outros cursos lá da Foco Total, a gente já está usando essa metodologia e está facilitando muito a vida dos nossos alunos, porque a gente sabe que é correria, a gente sabe que vocês têm pouco tempo. Então, a gente organiza a semana de vocês dentro de uma semana de horas, né, dentro de horas muito factíveis para você estudar um pouquinho a cada dia e vencer todo o edital junto com a gente até o final de dezembro. Então, ó, não precisa se preocupar, meu Deus, como é que eu vou buscar essa informação? O que eu vou estudar primeiro? Será que faz sentido estudar na ordem, não estudar na ordem? Fica muito calmo, a gente está aqui preparado para isso, nós já fizemos isso para outras dezenas de concursos e tá dando muito certo. A gente tem organizado a vida dos nossos alunos, os nossos feedbacks estão assim, ó, sensacionais. Então, se esse é seu primeiro concurso, se você não fez concurso ainda, né, quer ingressar nessa área, ou se você já fez outros concursos, não teve tanto sucesso e quer tentar aqui também a vaga dos Correios, tente estudar pelo estudo por metas que a gente vai proporcionar, a gente vai trazer para os nossos alunos, tá certo? Muito válido, a gente já separa as questões para vocês, a gente faz simulado, é hiper organizado, a gente organiza a sua vida, porque a gente sabe que é correria para você, que muitos de vocês, né, já tem um outro trabalho, então estuda nas horas vagas, tem família, tem filhos, né, tem uma rotina agitada, então a gente está aqui como um facilitador, né, de estudo para vocês. Tá certo? Então, mais informações, pode deixar mensagem aqui no YouTube ou pode chamar a gente pelas nossas redes sociais, que vai ser um prazer enorme atender todos vocês, tá certo? E continuando aqui, né, para fechar o nosso material, conhecimentos gerais. Esse conhecimentos gerais, ele tá muito próximo de conhecimentos de geografia, muito tranquilo também, né? Todo mundo era bom de geografia na escola. Então vamos lá, ó. Noções básicas de cartografia, orientação dos pontos cardeais, localização, latitude, longitude, aspectos físicos do Brasil, como clima, vegetação, relevo, organização do espaço agrário, dinâmica da população brasileira, formação territorial. Nós também vamos ter aulas disso, os nossos professores vão preparar resumos maravilhosos e todos vão estar lá na meta, né? Nessa organização de semana para vocês. Então, como o edital saiu hoje, já estamos atrás dos nossos professores que vai preparar esse conteúdo especial para vocês. E por fim, gente, Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Então, ó, eles colocaram até o hiperlink aqui de qual é o código de conduta que vai ser cobrado. Então, eu já cliquei nesse link, já temos acesso a esse código, também você pode ter acesso. Ele é um documento de 13 páginas.
muito tranquilo. Então pensa, uma das disciplinas você tem que estudar 13 páginas. Só que não são 13 páginas. Na verdade é muito menos, porque a gente está descontando capa, contracapa, sumário. Então, o suco ali, né, o resumo mesmo, ele deve ter umas 10, 11 páginas para você estudar. Então, gente, conteúdo muito factível, muito tranquilo. Então, a minha função aqui é passar essa tranquilidade para vocês, que com organização e com tranquilidade a gente vence todo esse edital até dezembro. Não temos muitos conteúdos aqui, mas gostaríamos muito que você fizesse parte desse projeto com a gente, do Estudo por Metas, um curso preparatório para os Correios. A gente tem muito feedback legal, vai ser muito bom tê-lo por perto. Então, estamos com condição especial para novos alunos, então não perde mais tempo, vem conhecer. Não perde tempo, tá, gente? A gente tem organização em 8 metas semanais até o início de dezembro, então vai ser muito bom tê-lo conosco. Vimos aqui tudo que é importante para vocês e lembrando, data da prova, ela vai ser dia 15 de dezembro. Então, dia 15 de dezembro é o dia que você vai mudar a tua vida, é a data da prova. No dia 6 é a convocatória falando onde vai ser o lugar de prova, né, com as informações mais específicas ali para a prova, mas o dia 15 é o dia que você vai mudar a tua vida. Então vem com a gente. A prova tá aí, faltam 2 meses e pouco para a prova, dá tempo, fica super tranquilo, vem conhecer o nosso produto que a gente está esperando por você. Tá bom? Um abraço, até a próxima e tchau, tchau!